O processo de cassação do ex-juiz Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deve ser retomada esta semana na Corte, né? E, na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma o trabalho nessa semana, após o recesso, né? Retoma suas sessões, e aí há essa expectativa de que seja colocado na pauta a análise do julgamento do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, que corre o risco aí de perder o mandato de senador. Né? A previsão inicial é que o julgamento fosse retomado já nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro. Mas há uma indefinição sobre quem vai compor o plenário, que deve ser formado aí por 7 juízes, 7 magistrados. Só que isso só deve ser definido após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, o presidente Lula vai, de certa forma, ter influência sobre quando, de fato, esse julgamento é retomado e quem, de fato, vai compor a corte na análise desse caso. Isso acontece porque o mandato do desembargador Tiago Paiva dos Santos termina nessa terça-feira, ou seja, amanhã. Os substitutos, José Rodrigo Sage e Roberto Ariúcho Júnior, também encerram seus mandatos no próximo dia 27, ou seja, ainda essa semana. Então, caso seja postergado para a próxima semana, o julgamento do Moro não teria o quórum máximo, né? Então, cabe a Lula indicar o nome dos magistrados, mas o presidente ainda aguarda a aprovação de uma lista tríplice que está sendo elaborada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que só retoma as atividades em 1º de fevereiro. Ou seja, na prática, esse julgamento deve ser retomado lá em fevereiro, depois que o Lula indicar esses magistrados para entrar no TSE no lugar desses que estão saindo, né? Além disso, o PT e o PL, que são os dois partidos autores da ação que deve caçar Moro, pediram a suspensão da desembargadora Cláudia Cristofani, que ocupa uma vaga no TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Isso porque a Cláudia Cristofani atuou como relatora de processos na Lava Jato e tem decisões favoráveis ao ex-juiz e elogios à força-tarefa da Lava Jato. Inclusive, essa magistrada tem fotos ao lado de Moro, então o PT e o PL pedem a sua suspeição neste caso. Então, a principal notícia sobre esse julgamento é essa, que estava previsto para ser retomado agora na quinta-feira, porém, alguns magistrados estão saindo da corte e o presidente Lula ainda precisa indicar esses novos magistrados, ele aguarda uma lista tríplice, então, portanto, esse julgamento pode ser adiado para fevereiro, né? Mas sobre a cassação do Moro em si, a expectativa é que ele seja, de fato, cassado, né? Nos bastidores se falam em cartas marcadas já para esse julgamento, afinal, há jurisprudência tanto no TSE quanto nos tribunais regionais eleitorais para que mandato seja cassado em casos como esse do Moro, que é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Isso porque ele era pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, saiu do Podemos, se filiou à União Brasil e foi candidato a senador e não à presidência da República. Mas recursos que teriam sido utilizados em sua pré-candidatura à presidência, cujo teto é muito maior, teriam sido utilizados aí em sua campanha para o Senado. Outras pessoas, como a ex-juíza, também ex-juíza Selma Arruda, não à toa conhecida como Moro de Saias, também sofreu cassação, né? Ela era juíza, se tornou senadora, assim como Moro, e foi cassada também por abuso de poder econômico, acusação que pesa contra o Moro. Então a expectativa é que ele de fato seja cassado, mas esse julgamento, cuja expectativa era começar agora na quinta-feira, ainda deve demorar mais um pouco e vai ter participação indireta do Lula, do presidente Lula, ao indicar os magistrados que vão compor a corte. É isso, Yara e Miguel. Muito bem, Ivan. A gente tem outra notícia aqui, também do Sérgio Moro, que perde advogado em meio a processo que pode cassar o seu mandato. Passa a palavra aí para o Ivan. Pois é, mais um revés aí do Moro, nesse caso, né? O advogado Rodrigo Gaião anunciou na última sexta-feira que vai deixar a defesa do Sérgio Moro, defesa essa no âmbito justamente deste processo aí de cassação no TRE.
né? O advogado confirmou a saída por meio do seu escritório, que é o Gaião Sociedade Individual de Advocacia, e soltou uma nota reforçando o seu direito a honorários em casos de sucumbência ou êxito proporcionais ao período de atuação no feito. O Moro, por sua vez, teria afirmado, conforme publicado em mais de um veículo de imprensa, aí, que sua relação de confiança seria com Gustavo Bonini Guedes, um outro advogado que o defende em outros processos. O Moro já assinou a procuração que dispensa os serviços desse advogado, o Gaião, e além do Guedes, outros 5 advogados atendem o Moro nesse processo que pede sua cassação, ou seja, um corpo jurídico aí composto por 5 advogados. O fato é que ele perde um desses advogados, que fala aí em honorários, né? Ou seja, algum desentendimento relacionado aos seus pagamentos, independente do Moro perder esse processo e, de fato, ser cassado, ou ganhar, né, reverter e manter o seu mandato. Né? Mas é uma notícia que chama atenção, visto que a proximidade aí do julgamento, né, a gente está dias para o julgamento poder começar de fato, e um advogado abandona esse corpo de defesa